Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando diretamente da sede da Junto. Hoje o podcast, o estúdio mudou de lugar, então vocês vão acompanhar com a gente um programa muito legal. Mas antes desse programa começar, Arthur, solta a vinheta e confiram conosco um novo vídeo do nosso patrocinador que já está aqui até do meu lado, deve estar aparecendo aí. Marlos, gravou vídeo novo, né? Será que apareceu mais magro no vídeo ou não? Difícil, hein, Léo? Mas a qualidade do time tá muito melhor? boa. Então beleza, confiram aí com a gente. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala pessoal, voltamos agora depois deste comercial e eu vou começar apresentando, como de praxe, os nossos convidados. Um deles vocês já viram, tá aqui do meu lado, mas o nosso personagem principal desse programa hoje, vou deixar ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Roque, ao podcast O Corretor, é um prazer e agradeço já primeiramente você abrir as portas da casa da Junto pra gente aqui poder gravar com você. Imagina, Léo, o prazer é todo nosso, as portas da Junto Seguros estão abertas para vocês. É um prazer receber vocês aqui, acho que vai ser um momento aí, né? Marlos, muito obrigado, já tivemos uma conversa pela parte da manhã muito proveitosa. Eu acho que agora a gente vai ter um bate-papo muito descontraído, mas com muito conteúdo e muita perspectiva para esse ano de 2026. Legal. Marlos, seja bem-vindo mais uma vez. Começando 2026 aqui no podcast, né, Léo? Falando com os nossos amigos corretores, um forte abraço a todos que estão conosco, equipe Santa Rita. Hoje, Léo, a gente está feliz porque, como o Roque falou, a gente já teve um bate-papo hoje bastante, com muita informação e trazendo a Junto, que é uma parceira nossa, aí a gente está com mais de um ano de parceria e vem desenvolvendo cada vez mais o núcleo de seguro garantia dentro da Santa Rita. Com a nossa especialista Agi lá, fomentando o negócio, ela comentou até comigo que a gente teve mais do que 30 ativações esse mês de janeiro de corretores que não tinham emitido seguro garantia. Presente, eu tô aqui. Você é a nossa maior cobaia, né? Mas isso é importante, porque a Santa Rita conseguindo levar para você, corretor, especialistas para dentro da sua corretora e você fomentar negócios diferentes, né, Léo? Isso é muito importante e eu acho que aí o Marlos já toca e já traz o principal tema, né? Mercado de seguro de garantia em 2026. A gente teve diversos temas que a gente vai falar com vocês durante o programa. Nova lei, a lei de licitação, novas regulamentações que vão dar diversos panoramas. Mas eu acho que fato é um mercado que vai crescer muito esse ano, né, Roque? Acho que sim, Léo. A gente está muito satisfeito, primeiro, com a performance de 2025. Né? 2025 foi um ano incrível para a Junto Seguros, batemos aí 1 bilhão de faturamento no ano de 2025, recorde para a nossa empresa, um ano extremamente positivo. Mas quando a gente olha para frente, eu diria que as perspectivas são ainda mais positivas. Óbvio que será um ano desafiador, né? Até novembro de 2025, a gente tem dados da SUSEP que demonstram um crescimento de mais de 22% no seguro garantia, mas quando a gente olha para 26, mesmo nós teremos, né, eleições, né, uma série de eventos aí para o ano que traz complexidade para o ano de 2026, eu diria que as expectativas são de crescimento positivo. A gente estima que vai continuar batendo um crescimento acima de 2 dígitos no garantia. E eu diria, a gente vai entrar em detalhes em cada um desses temas, mas 2 principais drivers para o seguro garantia. Primeiro, seguro garantia judicial vai continuar crescendo.
né? Muito embora o CARF tenha divulgado dados de que o backlog de processos a serem julgados pelo CARF diminuiu, um esforço muito grande do CARF, mas ele diminuiu de R$1 trilhão para 800 bilhões de reais. Então ainda tem um backlog substancial. Quando você soma mais de 200 bilhões de reais que nós temos em depósitos, que podem ser substituídos por seguro-garantia judicial, esse crescimento será contínuo e ainda exponencial nos próximos anos. Soma-se a isso um investimento que o governo federal já anunciou da ordem de 1,7 trilhões de reais. É muito investimento que a gente tem, tudo bem que até 2027, mas a gente tem muito investimento para o próximo ano também. E talvez o telespectador pode perguntar, tudo bem, Roque, mas é um ano de eleição, né? De acordo com a legislação brasileira, 3 meses antes, suspende-se para todos os editais. Sem sombra de dúvida, mas o que a gente espera, a nossa expectativa é que tenha uma alta demanda, ou seja, uma antecipação desses editais no primeiro semestre. Então eu diria que seguro-garantia judicial continua crescendo, infraestrutura vai ter uma sobrecarga, eu diria que uma antecipação e o primeiro semestre carregado, o que torna o ano de 2026 com uma expectativa muito positiva. Quando a gente traz, só para concluir, para o fiança locatícia, expectativa também de crescimento. A fiança locatícia conclui 2025 com um crescimento acima de 18%, e quando a gente olha, né, para o para-brisa, olha para o ano de 2026, a gente vê um crescimento também substancial do fiança locatícia, e aqui alavancado sobretudo para o setor logístico, que encerra o ano de 2025 com muito crescimento e tem uma perspectiva muito positiva também para 2026. Resumindo, Léo, um ano fantástico de 2025, mas nós olhamos e temos plenas condições de alcançar números ainda maiores no ano de 2026. E aqui a parceria com a Santa Rita e com os corretores vai ser fundamental. Dentro do plano da Junto Seguros para 2026, carro-chefe é expansão do nosso portfólio e aqui o que a gente chama de popularização do seguro-garantia. Portanto, você corretor que precisa de uma seguradora te apoiando, ensinando e te suportando, principalmente nos primeiros passos, a Junto Seguros está aqui junto com a Santa Rita para te assessorar e te ajudar a desenvolver esse produto que não tem nada de complexo. A gente quer desmistificar isso, Léo. Eu acho que é legal, o Marlos vai falar, porque eu sei que você quer falar, mas eu já vou te aproveitar e emendar no que você fala, você já responde isso para mim também. Como que você vê a maturidade desse mercado? Porque o Roque vem falando da expansão de trazer outros corretores, e eu acho que nada melhor do que a Santa Rita de falar se esse mercado ele já está maduro ou se o corretor é muito cru ainda e requer muito conhecimento e desenvolvimento ainda, né, Marlos? Perfeito, Léo. É justamente nisso. Hoje, quando a gente pega uma base que a Santa Rita atende, de mais 2.000 corretoras pessoa jurídica, a gente vê que são muito poucos corretores explorando esse mercado, ou seja, tem muito dinheiro na mesa, que você está falando, tem muito processo judicial, muita garantia de licitação, está na mesa esse dinheiro. E o corretor, muitas vezes, não, ele pega e olha, faz a frota, faz o property, faz o vida, o garantia, está na mão de algum grande player. E o que a gente fala, traz você, eu tenho medo desse assunto, não tem problema, tenha junto. Hoje mesmo, quando o Roque e o Mauro também estiveram lá conosco, nós pegamos e ligamos para um corretor na hora, mostrando a disponibilidade da seguradora em estar negociando caso a caso, mostrando possibilidades para o corretor conversar com o seu tomador e entregar algum ajuste para que ele conseguisse fazer a operação. Então, tem muito a amadurecer, mas não é do dia para a noite que isso acontece. Por isso que nós trazemos esse especialista com uma seguradora especialista para fomentar esse trabalho com o corretor. E foi muito legal que no nosso primeiro programa da Junto, eu fui convidado a entrar dentro de um programa piloto da Junto, através da Santa Rita, onde eu comecei a receber os leads, né? E aí surgiu aquela dúvida, eu falei, Marlos, eu nunca vendi. Falei com a Gi, não falei nem com o Marlos. Falei, Gi, nunca vendi, como que eu faço? Ela mostrou aqui um painel, aí eu já usei a tecnologia, né? Entrei no chat GPT e falei, chat, prepara um prompt aqui, para quando eu receber esse e-mail aqui desse cliente, porque ele já venceu a licitação. Então, ou seja, ele vai precisar. Se eu for rápido em abordar ele e já mandar falando, olha, eu sou seu corretor, você viu que você recebeu, e eu acho que aí a Junto aproximando e já entregando de bandeja para o corretor poder fazer o trabalho num processo de carteira. Às vezes esse cliente já tem o corretor dele, mas é uma oportunidade de você fazer a venda, de você conduzir e você se tornar especialista, porque como falávamos aqui nos bastidores, foi até um pouquinho antes de você chegar, Roque, estava falando com o Mauro, eu fiz a minha primeira venda de uma forma muito tranquila e até 1 ano, 2 anos atrás, era um assunto que quando você falava de garantia, talvez acho que a maior parte dos corretores falou, não, mas peraí, garantia do quê? Tomadora?
corretor, segurador, segurado, começam a entrar alguns termos que às vezes assustam o corretor. E aí eu acho que vem essa questão de maturidade, né? E aí eu vou emendar e te perguntar, Roque, que setores que você acha que até antes das eleições, quando parar ali, que vão impulsionar o crescimento assim mais, que a gente pode olhar um overview de 2026 aí que vão puxar uma demanda alta de mercado? Eu acho que assim, primeiro, como eu falei, o seguro garantia judicial vai continuar no crescimento. Quando você olha hoje, Léo, nós temos duas situações. Primeiro, uma alta concentração em garantia pública. 86% do seguro garantia hoje é seguro público, que envolve também o seguro garantia judicial, ou seja, só 14% é no privado. Portanto, aqui eu diria que nós temos, assim como o Marlos falou, nós temos aqui que disseminar mais o produto seguro garantia. A gente fala de um produto que vai romper a barreira dos 6 bilhões de reais, franco crescimento, 2 dígitos, terminando novembro de 2025 mais de 22% de crescimento, apontando para crescimentos ainda substanciais no ano de 2026, mas isso tudo ainda pode ser melhor. Por quê? Porque tem uma base muito grande de empresas que ainda não utilizam o seguro-garantia. Eu diria que dentro do setor privado, a gente tem que desmistificar o seguro-garantia, primeiro como uma ferramenta que vai auxiliar ambas as partes, o temador e o segurado, vai proteger, vai ajudar no acompanhamento, no monitoramento daquela obra, e mais do que isso, trata-se de um seguro que pode ser utilizado para toda e qualquer obrigação contratual. Quando se pensa em seguro-garantia, primeiro paradigma é, nossa, mas isso é para grandes obras. Errado. Você pode contratar o seguro-garantia para a reforma da sua casa. Você que comprou, está comprando um imóvel na planta, você pode exigir do construtor um seguro-garantia que garanta a entrega daquele empreendimento ou a devolução do valor que você antecipou durante a obra, devidamente corrigido. Quer dizer, Léo, qualquer obrigação contratual pode ser garantido por seguro-garantia. Aqui eu vejo uma possibilidade grande de crescimento. Alio esse crescimento no privado com o público. Nós temos aí a nova lei de licitações, né, que passa a exigir o seguro-garantia também com cláusula de retomada, ou seja, com a obrigação primária, né, para si, em primeiro lugar, que a seguradora tem que retomar e concluir aquela obra ou pagar a indenização em dinheiro, com cláusulas de 30%. A lei diz até 30%, não quero entrar nessa celeuma aqui, mas o mercado entende que deve ser 30% para que se assegure a probabilidade maior de retomada daquela obra. Eu diria que aqui nós temos uma curva de aprendizado. A lei já está vigente por alguns anos, começam os estados a se adaptar, nós tivemos o pioneirismo de Mato Grosso, e agora tem Paraná, Goiás, Espírito Santo, enfim, outros estados adequaram a realidade, né, que inicialmente era de 250 milhões, baixaram para 50 milhões. A gente vê esse seguro-garantia com cláusula de retomada sendo cada vez mais utilizado, o que está dando para o seguro-garantia um protagonismo ainda maior. E por quê? Ele passa de assim como as outras formas de garantia, uma forma de garantia da contratação pública para ser a única forma de garantia que pode possibilitar a retomada e conclusão da obra por parte do agente garantidor, sem a necessidade de um novo processo de licitação e sem a necessidade de aportes adicionais por parte do Estado, salvo o que já estava previsto no contrato original. Portanto, eu diria que esses dois fatores serão primordiais e irão alavancar o crescimento do seguro-garantia no ano de 2026. E é legal que o Roque falou, deu uma aula já pra gente, né? Mas, sempre aprendendo. E é assim, tudo isso que ele falou, a Santa Rita consegue resolver fácil para a vida do corretor, né, Marlos? Sim, Léo. Esse é o nosso objetivo sempre de estar desmistificando, né? Trazendo a gente fala do segurez, do garantidez ali. O que a gente adora tirar do podcast, que a gente costuma falar, a gente tem que acabar com o segurez para tornar fácil, tanto do corretor quanto do consumidor que pode nos assistir, entender isso. Né? E é isso que a gente vem trazendo, Léo. Tem sido um sucesso, o seguro garantia é uma grata surpresa para nós. E eu vou provocar outro assunto, Léo, que não é só o seguro garantia. Quando a gente fala da Junto, uma carteira que o Roque já bem falou, que vem crescendo bastante, é o fiança locatícia PJ. E que nós temos tido grata surpresa, pegar a análise. Quando pega o balanço patrimonial da empresa, vê que tem oportunidade e está girando muito negócio em cima disso, né, Roque? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Né? O ano passado, a gente fez o lançamento, né, da nossa plataforma exclusiva de fiança locatícia, ou seja, colocando à disposição dos corretores e parceiros de negócio uma metodologia também totalmente diferente do seguro-garantia. A experiência é diferente, mas uma experiência também automatizada, em que as apólices de fiança locatícia podem ser emitidas na ponta. Mais do que isso, quando a gente passa, como a gente estava conversando antes, né, quando você investe em tecnologia, esse é um investimento que ele tem começo e ele não tem fim.
Você só sabe que amanhã você tem que continuar investindo, continuar inovando para que você sempre esteja aí sendo protagonista desse mercado. E a gente lançou também uma inovação que é a possibilidade do cliente, com o simples CNPJ da empresa, ele já ter disponível um limite. Obviamente que isso tudo parametrizado, com buscas ali, que para continuar a robustez e segurança da empresa, mas é uma facilidade muito grande. Ou seja, o corretor pode simplesmente digitar o CNPJ da empresa, que ele já vê qual é o limite que ele tem disponível para a garantia de fiança locatícia. Então a gente tem aí, é uma seguradora que tem dentro da gama de coberturas do fiança locatícia, a única que oferece a cobertura mais completa para shopping center, e a gente está avançando também no que diz respeito à análise de risco, né? Historicamente, a análise de risco dentro do fiança locatícia sempre foi uma análise de risco baseada no valor de aluguel, múltiplos e assim por diante. Nós trouxemos toda a nossa expertise em análise de risco e de balanço que a gente tem no Garantia para trazer essa análise também para o fiança locatícia. Portanto, aqui dentro da Junto, você trabalha com uma taxa que vai variar de acordo com a sua capacidade técnica e principalmente com o seu balanço, né? Ou seja, essa análise é feita de um modo que você tem uma precificação ainda menor e mais adequada para o seu risco. Eu diria que a Junto está muito focado também nessa garantia, fechamos o ano com um crescimento expressivo, temos aí também uma expectativa altamente positiva para o fiança locatícia e vamos trazer ao longo desse ano ainda mais novidade para os nossos clientes. Mais rápido que mais fácil calcular um automóvel, Léo. Eu vou dizer por experiência que eu descobri que sim, tá? Eu descobri que sim, eu não sabia e descobri que é. E você falando, Roque, me trouxe um caso que eu lembrei, eu recebi uma ligação e acho que aí a gente pode falar de uma questão de adaptação de mercado, de novas oportunidades, né? Há cerca, acho que de uns 2 meses atrás, eu recebi uma ligação, indicação da Junto, para fazer a contratação de um seguro garantia, que era uma empresa que havia vencido a licitação para construir os móveis de um hotel, e aí ele precisava contratar o seguro garantia, mas ele não tinha capacidade de pagamento. Eu acho que isso ainda está acontecendo muito no mercado, né? A própria empresa dele não gerava um lucro suficiente para ele ter a garantia que ele fechou. Então veja como a gente coloca também, como o mercado tem que se evoluir e adaptar, né? Porque a pessoa foi lá, participou de um processo, venceu aquela licitação com o hotel, e aí o hotel falou, não, eu preciso que você contrate seguro garantia. E era uma garantia muito maior. E ele falou, mas por que eu não posso contratar? Eu falei, olha, não é nem a Junto, não é nem a gente, é a sua capacidade financeira que você acabou de... É o teu primeiro grande negócio, né, Roque? Eu acho que isso é legal a gente falar também no sentido do quê? Que a gente vê o mercado se adaptando e essas fronteiras sendo derrubadas também, né? Sem dúvida, Léo. Acho que você traz um exemplo aí que ele é corriqueiro, né? Ele realmente acontece, fruto de um crescimento, algo positivo, mas aqui a gente precisa pensar que primeiro a gente precisa educar esse mercado, trazer conhecimento para esse mercado, mas dizer que a gente também está disponível para estudar alternativas, né? Isso não acontece só com o cliente novo, só com o cliente que é o primeiro negócio que ele está fazendo, uma empresa que recém abriu e assim por diante. Alguns grupos econômicos robustos também, poxa, tem sua SPE, vai fazer uma outra empresa, tal, não tem fluxo de caixa, não tem balanço ainda. Nós conseguimos, dentro de certas limitações técnicas e operacionais, obviamente, mas desenvolver, né, trabalhar junto com o cliente, com o seu assessor, para que a gente possa fazer uma colateral. Ou seja, talvez não seja aquela empresa que vai fornecer o lastro, né, uma contragarantia, capaz de aí demover a seguradora a emitir aquele risco, mas é uma combinação de colaterais que possa sim facilitar essa emissão. Mas é perfeito a sua colocação. Acho que a gente tem um mercado cada vez mais ávido por seguro-garantia, afinal de contas é a forma de garantia menos onerosa que nós temos no mercado, mas ainda há uma falta de conhecimento grande. A gente, junto com os nossos parceiros, nós estamos aqui exatamente para trazer mais segurança, para pensar junto com vocês e tentar trazer solução. Eu costumo dizer para o nosso time que nós não vendemos seguro-garantia, nós trabalhamos com experiência para os nossos clientes. E a melhor experiência é aquela que passa por uma certeza de que o nosso time vai tentar entregar a melhor solução para os nossos clientes. E você, corretor que está aí nos assistindo, acompanhando, a gente está falando aqui de um produto que ele é muito mais denso que o automóvel, mas ele é muito simples. E quando a gente fala com a Santa Rita, quando a gente fala com a assessoria, né, Marlos? A gente falou agora dessa situação. Gente, a documentação, se você tiver um escritório de contabilidade correto, ele vai te fornecer ela, assim,
em 1 hora, um dia, às vezes, vamos dizer, um dia ali, ele vai te fornecer um balanço, ele vai te fornecer teu DRE, teus históricos ali, você vai encaminhar para uma análise da seguradora e você pode ter o crédito facilmente liberado, porque aí você mostrou para a seguradora que você tem a capacidade de cumprir aquela liberação ali, e a Junto está aberta e está disposta a isso também, né, Roque? Muitas vezes fomentar esse mercado dessa forma, né, Marlos? E aí a Gia é especialista que salva todos os corretores que chegam lá para resolver, né? Não, a documentação é fácil, Léo. O processo do garantia é fácil. É só a gente tornar ele mais habitual na mesa, no nosso dia a dia, porque não é um bicho de 7 cabeças. Ele é um produto relativamente simples, é só a gente entender o fluxo dele. E a gente acha que tem um dever como corretor de fazer o quê, né? Não deixar esse produto cair na mão de um banco, né? Você já tem o cliente lá, você já tem o cliente dentro da sua carteira. Pô, ele tem uma empresa, vamos chegar e vamos oferecer para o cliente. Vamos falar, olha, eu tenho como suprir essa tua necessidade financeira aqui se estiver participando de um processo. E tem um mar de oportunidades, né, Marcos? Léo, se a gente puxar, acho que um dos primeiros programas, quando a gente criou o núcleo, que a gente gravou, eu vim falando isso. Se a gente pegar grandes grupos, grandes bancos criando corretoras de seguros para trabalhar exclusivamente com seguro garantia. Porque o potencial do mercado é muito grande e a falta de conhecimento na base é muito grande. Então a gente vem para justamente auxiliar o corretor para trazer para esse cliente que já está na tua carteira essa oportunidade. Esse dinheiro não ficar no grande player. Vim para você que está no jogo, está no dia a dia com o tomador, com o cliente, ficar no teu bolso esse dinheiro, né? É legal. E pessoal, aproveita agora. Aqui embaixo vai estar aparecendo um QR Code para você escanear, falar com o pessoal da Santa Rita, se cadastrar e começar a vender garantia hoje mesmo, não é nem amanhã. Eu quero ver vocês mandando e-mail lá para Santa Rita, se cadastrando, ativando os seus contratos e fomentando ainda mais esse mercado. Eu tenho certeza que o Roque vai encontrar vocês em breve em algum evento, parabenizando pelo começo da sua vida vendendo seguro garantia. E olha, fiquem ligados, a gente vai para um comercial rapidinho e já já a gente está de volta aqui com o segundo bloco do podcast O Corretor na Junto Seguros. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. E aí, pessoal, voltamos para o segundo bloco do podcast O Corretor e agora a gente vai falar um pouquinho de licitação, vamos falar um pouquinho da nova Lei Geral de Seguros, vou fazer umas 10 perguntas para o Marlos da nova Lei Geral de Seguros aqui, que ele falou que ele está dominando tudo. Não, brincadeira, pessoal. Tema sensível, mas a gente não pode fugir do que é sensível também dentro do nosso mercado, mas requer muita sabedoria no que a gente vai falar. Roque, como que você vê, como que a Junto vê essa nova Lei Geral de Seguros? Ela traz alguns pontos que podem ser problemáticos, favoráveis, mas a gente ainda também tem que entender como que vai ser a aplicação, né? Ela começou a valer agora, dezembro, né? E agora a gente tem um mar novo para explorar aí, para ver como que vai ser essa lei, né? Acho que aqui, vamos lá, primeiro falando que estamos entrando num tema altamente complexo, acho que caberia um outro podcast só para a gente falar da nova Lei de Seguros. Mas em linhas gerais, Marlon, eu tenho primeiro uma visão muito particular.
Eu acho que essa lei de seguros ela foi muito pensada no segurado, tem um caráter protecionista muito grande, o que traz, de um lado, positivo. É importante que o segurado se sinta cada vez mais seguro, é importante que nós tenhamos mais equilíbrio nas leis, mais objetividade, mais segurança jurídica na essência, sem sombra de dúvidas. Mas toda vez que você tenta trazer um equilíbrio com protecionismo exacerbado, seja para que lado for, essa balança acaba tendo um desequilíbrio muito grande. Eu acho que essa lei traz esse desequilíbrio em diversos pontos. Em diversos pontos ela foi muito objetiva, muito pragmática, mas ainda há dúvida em todo o mercado. Então o primeiro ponto que eu coloco é, precisa haver cada vez mais diálogo. Diálogo entre o mercado segurador, diálogo entre os tomadores, entre os segurados e também entre o poder público e o agente regulador. Acho que tem uma disponibilidade muito grande por parte do mercado, liderado por especialistas na FENSEG, na CNSEG, e vejo também uma disponibilidade de diálogo grande na SUSEP. Mas todos esses entes que trabalham direto ou indiretamente, aqui incluo os corretores, obviamente, né, todos precisam ter diálogo. Nós estamos diante de um processo que acho que é uma curva de maturidade para a nova lei de licitações, nova lei de seguros. Mas o fato é, como você acabou de dizer, a lei já é uma realidade. Então, assim, tem pontos que ela traz que são extremamente complexos para o mercado segurador. Vai exigir um operacional totalmente diferente, vai exigir um critério de subscrição muito mais acurado. A começar, por exemplo, né, nós temos agora prazos mais exíguos de resposta, nós não temos, tem um limite de documentos a serem pedidos, o que é positivo. Nós temos um prazo para resposta, se aceita ou não o risco, caso contrário, né, se ultrapassar os 25 dias, o risco está aceito compulsoriamente. Quer dizer, nós temos também dentro da regulação do sinistro, né, alguns cuidados que nós temos que ter, traz uma complexidade maior. Mas o fato é, estava conversando inclusive com o nosso time antes de concluirmos isso, essa lei já vem sendo discutida por algum tempo. Já faz meses que nós sabemos que muito pouco ou quase nada mudaria. Né? Portanto, nós da Juntos Seguros, por exemplo, estávamos absolutamente prontos. No D+1, nós já estávamos com todos os nossos protocolos feitos, todo o nosso time alinhado, treinado, capacitado para essa nova realidade. Portanto, não adianta ficar chorando, a lei já é uma realidade. Nós precisamos sim estar adequados, né, para trabalhando com cada vez mais transparência, objetividade, pragmatismo e principalmente em cumprimento ao regulamento, que é exaustivo, vai exigir muito do mercado, mas o mercado precisa fazer a sua parte. Portanto, acho que em outro momento nós podemos tratar pontos que eu diria que discordo ou que precisariam minimamente de melhoria. Acredito muito que esse diálogo e que a SUSEP vai estar sensível aí com algumas alterações que podem sim trazer um equilíbrio maior dentro dessa equação. Mas o fato é, a lei já está em vigor e a Juntos Seguros está preparada para emitir todo e qualquer risco e fazer as suas regulações, os seus processos dentro de critérios técnicos e absolutamente em compliance com as normas editadas pela SUSEP. Eu acho legal isso que o Roque trouxe, porque eu evidencio e compartilho contigo muito da visão disso. A transparência vai tornar o mercado mais claro, principalmente, e aqui eu não vou nem falar do garantia, a gente vai falar, podemos pegar o alto, que é o que movimenta. Pô, às vezes o cliente recebe uma carta de negativa porque descumpriu o artigo do contrato e acabou, técnico. E não tem, né? E o cliente fica ali. Ele é necessário ele tomar uma atitude de entrar com uma ação para ter uma posição. Então, assim, vai ser transparente. Só que eu vejo princípios que essa lei ela começou a ser discutida há alguns bons anos atrás, trazendo questões, como você bem disse, o prazo é de 25 dias, né? Em determinadas regiões, em determinados produtos, esse prazo é facilmente cumprido. Como em outras regiões e outros produtos, você às vezes não tem nenhum analista para fazer a vistoria de aceitar em 25 dias que ele vai deslocar uma equipe. Então você tem diversos pontos que a gente não pode analisar. Um outro tema muito sensível que a gente vai trazer aqui, um corte do Dr. Paulo Cremonesi, que participou do podcast com a gente, com a Wagner Reguladora, que ficou estabelecido que poderia se escolher qualquer estado e até fora do país como fórum de discussão. Isso daí já virou dúvida, já parece que caiu, já temos uma liminar nesse sentido. Então, também é muito importante, e aí eu vou dar uma dica que eu já dei para o Marlos e costumo dar. Nós temos hoje uma ferramenta de tecnologia chamada Notebook LM do Google, tá? O Google, depois que paga, mexeu para mim, né? Você consegue resumir a Lei Nova Geral de Seguros lá e conversar com essa IA para você entender os principais pontos. Eu faço isso diariamente, né? Eu olho lá, surgiu uma dúvida. Aprenda, corretor.
Porque assim, a IA, ela vai servir para redigir esses contratos de papel assim. E ela pode pegar facilmente o seu lugar em muitas coisas. Mas o contato pessoal, humano, de você entender a função e você começar a prestar, que nem eu falo, eu tenho dito isso muito, eu deixei de ser corretor de seguros. Há muito tempo eu virei consultor. Porque essa é a nossa missão, a gente tem que dar a consultoria para os clientes. Ainda mais quando a gente entra num produto como garantia, que é como a gente falou, ele é fácil de ser vendido. Mas às vezes aquele contrato que você está fechando tem uma especificidade que exige que você saiba, principalmente, ser claro com o cliente. A gente tem que educar a nossa população no sentido de seguro, isso cobre, isso não cobre, não tem mais meio termo. A gente não pode ficar também em cima do muro. O segurado tem os direitos e tem as obrigações dele também. Sem dúvida. Então isso faz parte do mercado. Então a gente tem que estimular também que o cliente saiba o que ele está contratando, ser claro com ele. Nesse aspecto eu acho que a lei vai favorecer o consumidor. Mas é um jogo que tem que ser jogado de maneira equilibrada e dos dois lados juntos. Porque nenhuma seguradora, eu não conheço nenhuma seguradora que faz seguro para negar. Você conhece alguém? Não, nenhum. Nenhuma, não existe. Então é complexo isso, né, Marcos? E aí, quando a gente traz para dentro, a gente pode falar agora dos processos de licitação também. Que envolve, né, não é a nova lei, mas também teve novidade aí, né, Roque? Sem sombra de dúvida. Acho que é um assunto que continua em debate. Né? A lei já está aí em vigor há algum tempo, uma certa resistência, principalmente por parte dos órgãos públicos, na utilização da nova lei de licitação, principalmente quando nós estamos falando daquelas obras vultuosas, né? Na lei original com acima de 250 milhões de reais, agora óbvio com esse valor já atualizado, já ultrapassa esse valor, mas uma resistência por parte dos órgãos públicos, principalmente, né? Poxa, será que aqui eu peço com cláusula de retomada, não peço, qual o percentual, porque a lei, ela é lacônica aqui, no sentido de utilizar a expressão de que quando for cláusula de retomada, o percentual de garantia pode ser de até 30%, e aqui tem uma mensagem muito clara do mercado, né? Esse até 30% precisa ser interpretado como sendo 30%, o mercado, em sua esmagadora maioria, não está emitindo apólice abaixo de 30%, isso em proteção do próprio segurado, porque seria muito fácil vender uma garantia de 10%, de 5%, de 15%, você está fazendo prêmio, mas o fato é que a gente sabe que ao fim e ao cabo o que o Estado quer não é o dinheiro. O Estado quer a obra devidamente assumida pelo agente garantidor e concluída. E por que é isso, Léo? Simplesmente, vamos dar um exemplo aqui do DENIT, um órgão federal. Fez uma licitação, tem uma obra, a obra caminhou 30%, 50%, teve um sinistro. Se a seguradora paga o valor não entra para os cofres do DENIT, entra para o Tesouro Nacional. E não há uma dotação orçamentária automática, ou seja, o DENIT fica com a obra inacabada e sem o dinheiro. Ele terá que fazer uma nova dotação orçamentária ou dotação orçamentária suplementar, não havendo sobra de caixa, isso fica para o próximo ciclo orçamentário e daí a gente vê as obras inacabadas e os ciclos de demora para retomada. Patologias que se somam àquela obra e uma dificuldade muito grande de você contratar uma outra construtora depois que vai assumir aquela obra. A gente tem que eliminar isso. Portanto, o percentual de garantia precisa ser 30%. Porque 30% é um percentual que dá uma probabilidade muito mais alta de qualquer percentual inferior a esse. Esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, a gente precisa educar o mercado nesse sentido. Não há uma resistência do mercado a emitir valores inferiores, desde que não haja uma obrigatoriedade da cláusula de retomada. Com cláusula de retomada, a recomendação do mercado é 30% da importância assegurada. Passado esse fato, Léo, sendo compreendido esse fato, eu entendo que esta é uma garantia que tem absolutas condições de elevar o Brasil a um outro patamar quando se fala de obras públicas. Hoje nós temos um backlog grandíssimo de obras inacabadas, seja em nível federal, estadual e municipal. Quando você tiver a utilização em larga escala do seguro-garantia com cláusula de retomada e correto percentual de garantia, essas obras inacabadas tendem a diminuir substancialmente, porque nós estaremos diante de uma garantia que efetivamente possibilita a retomada e conclusão da obra por parte do agente garantidor. Agora, um fato importante, não é simplesmente esse, né? Além disso, nós estamos falando de análises muito mais robustas, criteriosas, que passam não apenas pelo balanço, pela capacidade econômica, mas principalmente técnica daquelas empresas. E o mais importante, a seguradora precisa contar com um corpo de engenharia robusto,
quer próprio ou terceirizado, para fazer o acompanhamento dessa obra do início ao fim. Portanto, a seguradora vai passar a ser, cada vez mais, de uma forma mais efetiva, também um consultor do segurado, ou seja, que vai estar acompanhando aquela obra, falando do atraso do cronograma, intervindo adequadamente com o tomador e com o segurado para que aquele cronograma se adeque no tempo, afastando, mitigando a possibilidade de ocorrência de sinistro. E ao fim e ao cabo, se acontecer, estará mais preparada para fazer uma cotação e retomar aquela obra por parte de uma construtora contratada. Ela não pega e emite só a pólice agora, né? Não. Ela participa efetivamente. Né? Portanto, antes de entrar no risco, ela fará uma subscrição muito mais criteriosa e, estando no risco, ela acompanha esse risco do início ao fim. Isso te dá espaço para intervir mais rapidamente, mitigar o sinistro e, se ele ocorrer, você já está preparado e sabendo para contratar uma empresa para assumir aquela obra. E seguindo nessa linha, pessoal, para você que está aí nos acompanhando e não faz parte ainda do grupo, da comunidade do networking do podcast O Corretor, eu soltei um pouquinho antes de começar a gravar esse episódio que eu queria que os corretores mandassem uma pergunta para mim fazer para o Roque. E coincidentemente, a pergunta veio bem para essa área. E Roque, a pergunta foi a seguinte: o corretor de seguros passará a ter mais responsabilidade técnica na análise de contrato ou a seguradora resolve tudo? Eu acho que já era um pouquinho do que a gente estava falando aqui da licitação, né? E eu acho que essa resposta quem deu foi você, Léo, quando você falou que você deixou de ser corretor de seguro há muito tempo e passou a ser um consultor de seguro. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Me lembro, não sei, vou falar quantos, mas há muitos anos atrás, em Manaus, a gente estava num bate-papo, num evento, e eu falei assim, me perguntaram sobre o papel do corretor no seguro garantia. Eu falei assim, o corretor está fadado a ser extinto. E óbvio que foi uma declaração de impacto, todo mundo olhou com os olhos raivosos e tal, e eu expliquei, pessoal, porque é um produto que exige um acompanhamento tão profundo que se você for simplesmente um corretor, você vai ficar para trás, você precisa ser um consultor do seu cliente. Né? E aqui, respondendo a sua pergunta, o papel do corretor é fundamental. Claro que a seguradora, como eu disse, vai ter uma análise muito mais robusta, criteriosa, mas o que a gente tem que entender é que muitas vezes, principalmente quando nós estamos falando de obra de infraestrutura, ou mesmo um financiamento que envolve uma construção, algo nesse sentido, não é apenas o seguro garantia que vai resolver o problema. Não existe um único seguro que vai resolver milagrosamente aquele problema. Nós temos que contar com um pacote de garantia. Então, dentro de uma obra, dependendo da complexidade, Léo, você vai ter o seguro garantia, você vai ter riscos operacionais, você vai ter risco de engenharias, riscos nomeados e assim por diante. Ninguém melhor do que o seu consultor de seguros para estar te apoiando, escolhendo as melhores coberturas e as melhores seguradoras, as mais capacitadas para te apresentar aquela garantia. Portanto, aqui eu diria que o papel do consultor de seguro é fundamental dentro de obras de infraestrutura, especialmente obras de grande vulto que demandam o seguro garantia com cláusula de retomada. Não, legal. E agora eu vou aproveitar e aí os dois vão poder responder para mim, porque eu tive o prazer de ser convidado recentemente aqui, que a Junto promoveu um evento muito legal para comemorar a primeira emissão de apólice, né? 30 anos? 30 anos, o ano passado, ano 30 passado, anos. Já quase 31, então vamos dizer assim. E ali foi falado da cláusula de retomada. Quando eu ouvi isso, eu falei, pô, legal, e a Junto tem um diferencial também, né, Marlos, da gente olhar e de cuidar isso, né? Então, eu acho que era legal a gente também abordar essa questão de cláusula de retomada, porque é algo, como você bem disse, né, Roque, que o pessoal olha, escuta e fala, e aí? Tá bom, beleza, vou retomar, mas vai retomar como? Quem vai cuidar dessa obra? Quem não pode cuidar, né? Uhum. E eu posso jogar uma pergunta? Pode? Já mais longe pergunta Vai, claro. sobre a reforma tributária, Roque. Acho que é um assunto que também, você respondendo do Léo, já vou pôr para você emendar junto. Legal. Porque os empresários ficam cada vez mais pensando nisso e a gente sabe que é uma demanda que vem crescendo, né? Com a reforma tributária, qual é que é a visão para esse mercado do garantia também? Legal. Acho que primeiro entrando na do Léo aqui, né? Poxa, Léo, acho que assim como a nova lei de seguros, né? A lei de seguros que a gente colocou aqui, teve uma tramitação por anos, como você bem colocou, o mesmo aconteceu com a lei de licitações. O fato é que o seguro garantia foi incluído como uma garantia dentro da lei de licitações, não em 93, quando foi editada a lei 8666, mas em 94, quando essa lei já sofreu um aditivo, né? Ou seja, na lei de 94 foi que o seguro garantia foi incluído na lei 8666. E desde 94,
há discussões para que essa lei fosse reformada por completo. Portanto, são décadas de discussão. E nos últimos 10 anos, nós tivemos uma participação ativa de todo o mercado dentro dessas discussões. E mais recentemente, nos últimos anos, nós sabíamos, similar ao que aconteceu na Lei de Seguros, de que muito pouco ou quase nada mudaria. Portanto, dentro da Juntos Seguros, nós nos preparamos para essa nova realidade. E mais do que isso, uma das grandes mudanças foi a necessidade do acompanhamento da obra do início ao fim. Eu realmente não vejo a possibilidade de uma seguradora emitir um seguro-garantia com cláusula de retomada sem acompanhar essa obra. A Juntos Seguros tem um corpo de engenharia, uma empresa de engenharia, desde 2011. Portanto, não é uma novidade para nós. Ainda assim, obviamente, contratamos mais gente, temos mais musculatura, temos um vendor list com empresas em todo o Brasil para nos assessorarmos. Uma única empresa, na minha visão, não é capaz de absorver toda a demanda, de modo que nós estamos preparados. E fora isso, obviamente, alteramos todos os nossos documentos, desde o CCG, o clausulado da apólice e assim por diante, que são exclusivos para o seguro-garantia com cláusula de retomada. Complexo? Pode parecer para alguns, mas a gente tem um corpo técnico aqui para deixar isso de uma forma muito simples e muito didática para o corretor e para os nossos parceiros de negócio. Falando de reforma tributária, Marlos, eu diria o seguinte: primeiro que a reforma tributária tem muita dúvida ainda, né? Ainda não saiu toda a regulamentação, então assim, há muita dúvida de quais serão efetivamente os impactos e a dimensão que nós teremos dentro das empresas. Portanto, eu acho que é cedo para nós dizermos que a lei tributária, per si, vai trazer uma redução ou um aumento de demanda. Mas, em paralelo, no começo desse podcast, a gente deu números aí de 800 bilhões de reais do backlog do CARF. Isso é uma realidade. Ou sim, esses processos serão julgados pelo CARF e, sendo julgados desfavoráveis ao contribuinte, são demandas que serão encaminhadas para o judiciário com a possibilidade de seguro-garantia judicial. Portanto, independente da reforma tributária, que já respondo, acho que é cedo para dizermos sobre os impactos, eu vejo aí um crescimento do seguro-garantia judicial só pelo backlog que nós temos do CARF. Já tem um mercado grande, né? Muito grande. Veja como o corretor está sendo agraciado, né? Esse programa vai para o ar no dia 12 de fevereiro, se eu não estiver enganado. Na próxima quarta-feira, para quem está nos assistindo, né? A gente está gravando, mas a gente está começando fevereiro falando de um produto que eu acredito que a gente vai ter um boom muito grande. Já vem crescendo, né, Roque? 2 dígitos a quanto? 22% até dados da SUSEP até novembro de 2025. 22,3%. 22,3%. O mercado, hoje de manhã eu estava vendo que acho que cresceu 7,6% o mercado securitário. Então, você vai olhar, você está falando de mais do que o dobro, quase o triplo. E aí a gente olha e a oportunidade está na mesa. A bola está pingando, tem que chutar e mandar pro gol, né? Na mão de poucos corretores. Na mão de poucos corretores, né? E eu vou dizer, né? Eu sei que o Roque quer que sejam muitos, né? Mas eu também quero vender bastante. Agora vou aproveitar essa oportunidade, porque é isso, né? É a gente ter um serviço qualificado, é a gente atender essa demanda, entender que o mercado precisa disso. E como sempre eu falo, né? O seguro é a ferramenta financeira que capacita a empresa, a família, o negócio de continuar de pé. A contratação de um seguro de garantia, de um processo de licitação, de uma cláusula de retomada, às vezes é o fator decisivo para tudo continuar girando e as engrenagens estarem ali, né? Pessoal, o tempo está curto, a gente já está acabando. Eu acho que não vai ser o único programa da Junto no podcast esse ano. Acho que a gente vai ter diversas oportunidades de conversar, trazer muitos temas. Mas para fechar, eu só quero fazer a última pergunta para o Roque, no sentido de tecnologia. Como que a Junto vê, né, o avanço da tecnologia no nosso mercado e principalmente no mercado de garantia? Puxa, muito bacana a pergunta, Léo. Poxa, nós entramos nessa cruzada em 2018, começamos o nosso processo de transformação tecnológica, transformação digital dentro da Junto Seguros. E, obviamente, quando você passa por esse processo de transformação, é um processo de transformação cultural. Eu diria que hoje a nossa empresa já passou por esse momento de transformação cultural, nós já estamos avançando, né? Temos disponível plataforma, tanto no Fiança Locatícia quanto no Seguro Garantia, temos disponibilidade de ferramentas trazendo mais automaticidade e autonomia para o nosso corretor, para o nosso parceiro de negócio. E o nosso próximo passo aqui agora é realmente trabalhar com inteligência artificial generativa. Ontem estava participando de um evento interno com boa parte da nossa empresa aqui, as expectativas são muito boas. O que a Junto Seguros quer é, mantendo a segurança das nossas operações, trazer cada vez mais autonomia, agilidade
e eficiência para os nossos parceiros de negócio. Eu diria que esse processo de disrupção trazido pela tecnologia, ele vai continuar e vai se acentuar ao longo dos próximos anos. E a Junto Seguros, brevemente, já vai trazer muita novidade para o mercado em termos de tecnologia. E vai ser um prazer receber a Junto lá para a gente falar de todas essas tecnologias, já no nosso novo estúdio, que está cheirando tinta fresca. A gente já passeou lá nos estúdios da Creative Group. Agradecer o Arthur que está aqui operando para a gente também, que deu essa baita dessa reforma. Pessoal, agradeço a vocês, agradeço ao Marlos, agradeço ao Roque pela disponibilidade de achar um espaço na agenda aí. Imagina. Que a gente estava conversando. Ponte aérea está rolando toda semana, espero que aconteçam mais viagens que sejam prósperas para Junto também. Agradecer a disponibilidade ao Mauro, a Camila, ao VR, a Rede do Marketing também. Para todo mundo que fez isso daqui acontecer, esse programa acontecer, né, Marlos? Sim. Acho que é o nosso mais profundo agradecimento da gente poder levar para o nosso mercado aí cada vez mais oportunidades de negócio, né, Marlos? Exatamente, Léo. Agradecer você por estar junto com a gente aqui lá na Santa Rita diariamente, né? E corretor, vem com a gente. A gente tem a honra de estar representando a Junto, seguradora líder no mercado de seguro garantia, no fiança locatícia entrando pesado, tecnologia de ponta, produto de ponta, seguradora curitibana. Vamos ser um pouco barristas também, né? Vamos ser barristas agora. Então, vem com a gente o que vocês precisarem. Temos nosso núcleo de especialistas. Contem conosco. Obrigado, Léo. Show. Roque, por favor, suas últimas palavras. Léo, queria agradecer a presença de vocês aqui na Junto Seguros e já deixar, não um convite, mas um compromisso meu. Quero estar lá nesse novo estúdio aí com vocês, num novo podcast aí, dizer que é um prazer enorme ter a Santa Rita como nossa parceira de negócio. E eu diria que para você, corretor, que ainda está em dúvida, ainda acha que o seguro garantia é complexo, você vai ter à sua disposição uma seguradora que tem 30 anos de história, tecnologia de ponta, e se ainda assim você está preocupado com o trabalho que você vai ter que fazer, vou estar aqui um assessor que vai segurar na sua mão e te ensinar passo a passo como você pode operar o seguro garantia e alavancar ainda mais os seus negócios. Vem com a gente. Então, recados dados, vamos lá. Últimas palavras. Aqui embaixo, QR Code da Santa Rita para você entrar em contato. Lá na descrição do episódio está o link do grupo da comunidade do podcast O Corretor. Ficou com dúvida? Quer interagir? Quer saber cada vez mais sobre o mercado e como se conectar com o Roque, com diversas personalidades do mercado? Dentro do nosso grupo de networking, você faz essas pontes. Posso apresentar o Marlos para vocês, ele vai levar vocês para tomar um café gostoso lá na Santa Rita, vai fazer tudo para tratar bem e você trazer produção para ele. Sempre. Né? Esse é o único pagamento, né? Você paga o café... A amizade também fica, né, Léo? Não é só produção, é amizade. Fica assim. Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou durante essa noite. Fiquem com Deus, uma boa noite e olha, uma excelente semana e a gente se vê semana que vem no podcast O Corretor, o melhor e o maior canal de conexão dentro do nosso mercado de seguros. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.